O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro ainda disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Quem beija Senhor. a palavra de Deus, beija o próprio Deus. podemos sentar, né? Essa leitura, Lucas 14, Podemos sentar e vamos 15 pedir que o 24. Espírito Santo de Deus, né, Homilia. ele ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, abra o nosso coração para melhor compreender essa palavra. E uma vez compreendida, que Deus nos dê a graça, né, de vivenciar no dia de hoje, de colocá-la no coração e testemunhar com a nossa vida uma conversão no coração. Amém? Uma vez, né, lá no Antigo Testamento, Elias, o grande profeta Elias, ele estava passando porque ele queria fazer o seu sucessor, né, do profeta. E ele viu lá num campo que tinha várias pessoas arando terra. E uma dessas pessoas foi Eliseu. E Elias passou ali e colocou o seu manto nos ombros de Eliseu. Era um gesto de passar o comando profético. Eliseu, e Elias continuou, Eliseu, ele correu atrás de Elias, né? E aí ele falou assim: Senhor, permita-me que eu vá lá em casa me despedir dos meus pais, né? E Elias falou para Eliseu: pode ir, mas volta logo, né? Eliseu foi, depois ele matou aqueles bois, fez um banquete para o povo inteiro, enfim, e seguiu o profeta Elias. Isso foi lá atrás. Então, o que eu queria chamar a atenção é a pergunta que fez Elias ao profeta e a resposta: posso ir em casa me despedir dos meus pais? Elias falou: pode ir, mas volta logo. O evangelho de hoje, né, retrata, Jesus é um pouquinho mais radical. Jesus é um pouquinho mais radical. Ou seja, aquele que é chamado e coloque a mão no arado, ou seja, e olha para trás, esse não é digno de mim. Esse não é digno. Jesus é mais radical. Jesus não vai fazer como fez Elias: pode ir, mas volta logo. E aí a gente viu no evangelho de hoje, meus amados, minhas amadas, a gente viu ali que esse patrão fez um banquete, um mega banquete, e convidou aquelas pessoas que ele tinha apreço, carinho, afeto, consideração. Ele convidou, não deixou ninguém de fora. E aí o que a gente vê no evangelho de hoje? A capacidade do ser humano de arranjar o quê? Desculpas. A capacidade do ser humano sempre buscando desculpas. A gente viu aí 3 momentos, 3 situações, cada um colocou uma desculpa para não se comprometer,
para não aceitar o convite, né? Ali a gente viu as juntas de boi, enfim, etc. A gente viu. Hoje, essas desculpas não são juntas de bois. São as preocupações, os nossos bens, os carros, as coisas, enfim. O que a gente tem no mundo moderno, né? São essas preocupações. As preocupações do tempo presente que nos impedem o nosso compromisso, a nossa caminhada, de seguirmos Jesus, de nos comprometermos com a causa de Jesus. Para as coisas de Deus, eu não sei se você percebe, mas para as coisas de Deus, sempre é um tempo limitado. A gente vê pessoas que querem ir num show, num jogo de futebol, são capazes de amanhecer ali naquele posto para poder comprar o seu ingresso para ficar, e não se cansam disso. Agora, quando nós estamos nas coisas de Deus, quando nós estamos na igreja, a gente olha para o padre, olha para a pessoa, e a terceira coisa que a gente olha é o nosso relógio. É o nosso relógio, olha o tempo, enfim, porque nós não damos tempo para Deus. Porque as preocupações do nosso dia a dia consomem o nosso interesse pelas coisas espirituais. E aí, somos bons para arranjarmos desculpas de todos os lados. Tá, vai ter uma nuvem lá na China. Ah, não vou na igreja porque vai chover. Pô, a nuvem está lá no outro continente, né? Mas sempre estamos... Aí não vou porque chegou visita em casa. De repente essa visita que chegou na tua casa foi enviada por Deus para que você pudesse convidar essa pessoa para ir para a igreja. Porque de repente essa pessoa que chegou na tua casa precisava desse encontro com Deus. E aí o que você fez? Ficou em casa para atender a visita. Olha, meu vizinho, olha, que bom que você veio. Agora é o horário da missa, vamos junto, vamos lá rezar. Vamos agradecer a Deus a tua vinda, a tua presença aqui. Mas não, a gente sempre está arranjando as desculpas. E quando a gente ouve aqui no Evangelho, minha gente, as desculpas não são somente com casos isolados. As desculpas que nós estamos dando aqui é para o céu. É para o céu. Porque o que fez o patrão? Ele deu o convite, ele convidou a cada um de nós aqui presente. Ele convidou e faz questão. Se estamos vivos, somos cristãos, acreditamos em Cristo, acreditamos em Deus, somos católicos, ele nos convidou para participar deste banquete. E faz questão de ter a nossa presença, faz questão de ter o nosso lugarzinho lá marcado, né, diante dele, diante do banquete. Só que, né, a gente vai retardando o processo, vamos dando as nossas desculpas esfarrapadas, e aí corre-se o perigo, atenção, hein? Atenção no que eu vou dizer agora. Corremos o perigo de ficar de fora. Porque o empregado disse, Senhor, eu já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda tem lugar. Então passa e vai convidando. Aqueles que tiverem um coração dócil, aqueles que tiverem um coração sensível, aqueles que tiverem um coração disponível, aqueles que não me negarem, esse pode convidar também. Só que em um certo momento, como vai dizer Jesus naquela parábola das 10 virgens, né, um certo momento ele vai fechar a porta. Ele vai fechar a porta. Ai, Senhor, bate. Eu ia na missa todo dia, eu rezava até o terço, eu acompanhava o programa do Frei Rinaldo, eu acompanhava o Padre Eduardo, eu acompanhava a Rede Século XXI, enfim. Não vos conheço, vai dizer Jesus. Não vos conheço. Ou seja, Jesus, Deus, está nos dando uma oportunidade agora, minha gente. Está nos dando, não dê desculpa para as coisas espirituais. Elas são fundamentais. Olha o que o próprio Jesus disse. Buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Colossenses 3:3. Anote esse versículo. Não sabeis vós que a vossa vida está escondida com Cristo na terra? Quando Cristo subiu ao céu depois da sua ressurreição e ascensão, ele levou a nossa vida. Ele levou a nossa verdadeira vida com ele, para que nós aqui na terra, tivéssemos o desejo de buscar a nossa vida que está escondida com Cristo na terra. A nossa vida está lá em cima, minha gente. Cristo está cuidando da nossa vida. Aqui na terra eu tenho que buscar.
Eu tenho que desejar a minha vida, eu tenho a cada dia buscar esta vida. Cristo cuida da minha vida porque eu quero ela, eu desejo ela. E o Cristo vai dizendo, então venha comigo. Então venha a cada dia buscando, deseje essa vida de verdade. Só que o que acontece? A gente está buscando, a gente em lugar de olhar para cima, buscar as coisas do alto, a gente está preocupado demais, perdendo tempo demais com as coisas aqui da terra. Um dia, e com isso eu termino, Jesus estava diante de Pilatos. E Pilatos assim, tu és rei? Daí Jesus respondeu, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu teria ordenado os anjos, arcanjos para me defenderem. O meu reino não é daqui. O meu reino, o nosso reino, gente, o reino de Deus não é daqui. O que acontece? A gente está brigando demais. Presta atenção, o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos brigando demais pelo reino daqui da terra. E o reino da terra não pertence a Jesus. Quando Jesus, no capítulo 17, lá de São João, faz a sua oração sacerdotal, ele vai dizer assim, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou do mundo. O problema é que nós estamos lutando demais, brigando demais por essas coisas aqui da terra. Nos degladiando, nos dividindo, nos separando, acabando com amizades profundas, por causa de posições A ou B. Estamos esquecendo que o nosso reino não é daqui. A nossa vida é buscar a vida que está lá no céu. Então, meu amado, minha amada, que a liturgia de hoje nos faça tomar essa consciência. Deus convida para o banquete. Não dê desculpa. Pare de dar desculpas a Deus. Pare de querer se justificar diante de Deus. Porque pode ser que amanhã depois corremos o grande risco, o grande perigo de a casa estar cheia, o dono da festa fechar a porta e muita gente ficar de fora. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva para onde? Para a perdição. E disse Jesus, muitos são os que por ele entram. Esforçai-vos. Esforçai-vos, não dê desculpa, não dê desculpa. E outra coisa, para você guardar na memória e no coração, o nosso reino não é daqui, minha gente. Estamos aqui, sim, mas não podemos brigar por essas coisas daqui. O nosso reino está no céu. Amém?